domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Esta lição está sendo um seminário. Acompanhe essa lição. Se você perdeu algumas aulas, vá lá no meu canal, tem todas as aulas. Quero agradecer a todos aqueles que comentaram, aqueles que curtiram, aqueles que se inscreveram no meu canal. Não se esqueça, se inscreva agora aí no meu canal, isso é muito importante. Quero agradecer aqueles que compartilharam esta lição. Seu comentário, olha, me dá uma motivação tremenda. Eu fico muito motivado quando eu vejo ali os irmãos comentando. Pode comentar. Se haver uma necessidade de fazer uma crítica, desde que ela seja construtiva, seja bem-vindo. Nós precisamos somar juntos, nós precisamos se unir para que juntos nós possamos levar a palavra de Deus, através de todos os meios, para que nós possamos alcançar pessoas. E aqui o meio que estou usando é a escola dominical virtual de todos os domingos. A lição de hoje é a lição de número 5. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Então nessa lição vou falar sobre a matemática absurda da graça. Porque um vale mais que 100. Deixa as 99 no campo e vai em busca de um. Qual o foco desta lição? Qual o objetivo? Como devem ser tratados os perdidos? Devemos alegrar na restauração? Ou vamos nos alegrar na condenação das pessoas? Como olhar para os desgarrados, para os que estão de fora? Então, nesta lição eu quero falar sobre compaixão. E essa compaixão, eu vou falar de uma compaixão sem nenhuma atitude de repreensão ou censura. Então vamos comigo até o final. Vamos estudar junto esta maravilhosa lição que fala de resgatar perdidos. E você vai olhar se você também não está perdendo dracma dentro de casa. Pessoas da tua família que estão se perdendo, que estão saindo do aprisco. E nós juntos vamos buscar entender, compreender o que as parábolas têm trazido, o que as parábolas de Jesus quer nos revelar. Então, meus queridos, este é o último trimestre deste ano e nós estamos estudando aí sobre as parábolas de Jesus. O texto áureo ele diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar, que nós vamos aplicar nesta lição. Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. A introdução. O que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida? Lucas 15, 3 a 7. A parábola da dracma perdida, Lucas 15, 8 a 10. E a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Antes de dirigir-se novamente ao discípulo no próximo capítulo, 16, 1 a 13, foi a insensata murmuração dos fariseus e dos escribas expostas nos 2 primeiros versículos de Lucas 15, mostrando quanto eles eram ignorantes do verdadeiro Deus. Tópico da lição: interpretar, concitar e demonstrar. Objetivo da primeira parte ou do primeiro tópico da lição: interpretar as parábolas da ovelha e da dracma perdida. 1. Interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Tópico 1. A parábola da ovelha perdida. Tópico 2. A parábola da dracma perdida. Vamos para 1. A parábola da ovelha perdida. Esta parábola
que também fora contada em outra ocasião, Mateus 18, verso 12, ilustra a busca pelo perdido. Então, professores, alunos, vem cá. Nós vamos nesta lição estar falando, interagindo, para que nós possamos conquistar de volta aqueles que saíram do trilho, que saíram do caminho. Em vez de nós ficarmos dizendo aqui que eles não prestam, que eles não têm conserto, vamos procurar entender na palavra de Deus, orar e procurar de qualquer meio salvar, trazer de volta essas pessoas. Porque Jesus estava pregando, meus queridos, Jesus estava ensinando, o ensinamento de Jesus era um ensinamento que tinha virtude, que tinha poder. Mas os fariseus e os mestres da lei faziam crítica, estavam criticando Jesus, só sabia criticar. Que esse não seja o seu papel, que não seja o meu papel, apenas de criticar, críticas que desconstroem, meus queridos. As críticas elas precisam estar sendo construtivas para o bem, para o mandamento da glória e da obra de Deus. Então, eles diziam, murmuravam, este homem recebe pecador. E ainda mais, eles sentem como com eles. Eles falavam baixinho, esse homem, está vendo esse homem aí? Esse homem, esse bicho é um pecador. Este homem não é Deus. Então eles falavam baixo, eles sussurravam, falavam no ouvido do outro. Isso acontece nas nossas igrejas. Às vezes alguém está pregando, alguém está cochichando no ouvido dele. Oh, isso aí está errado. Espera a mensagem, deixa a mensagem continuar. Depois você faz toda a análise. Então Jesus era censurado. Aquele povo trocavam olhares e reprovavam a atitude de Jesus. Então eu quero trazer na lição, muitas vezes nós estamos reprovando algo que talvez seja algo extraído da palavra de Deus. Nós estamos reprovando as atitudes daquele que está com a palavra de Deus. Uma ovelha perdida é um símbolo do descuidado e desatento, pecador que anda sem rumo e afasta totalmente de Deus, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar para o fim que tal vida leva. É desta forma. Uma ovelha perdida é um descuidado. É alguém que está fraco, talvez está precisando ser ajudado, e aí ele se perde do rebanho, ele se ausenta do rebanho. E aí é onde nós dizemos, nós entramos agora. Jesus vem trazendo esta parábola, esta mensagem. E aí nós entramos na matemática absurda da graça, que deixa 99 no campo e vai à busca de uma. 100 ovelhas. E ele vai dizer que quem é que não deixaria, que aquele que ama de verdade deixa 100 lá, por isso que vai atrás daquela uma. Jesus aqui está nos mostrando o amor por uma pessoa, o amor por uma alma. Então ele está dizendo que a ovelha não consegue, pelo processo natural, prever os perigos e viver independentemente ao lado do seu pastor, servindo o seu pastor, aos cuidados do seu pastor. Então é isso que ele está dizendo. Então precisa que o pastor tenha cuidado. Esta lição vem chamando a atenção dos pastores. Pastores é um chamado, meus queridos. Eu sempre digo, vocês que são pastores, cuidado com o chamado de vocês. Pastor, ele alcança o último estágio, aonde ele recebe uma logomarca de pastor de ovelha. E para ele chegar a isso, ele precisa ter morrido totalmente. O pastor que não morreu totalmente, ele não consegue ser um verdadeiro pastor. Porque Jesus disse, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, meus queridos, nenhuma criatura se distrai mais facilmente que uma ovelha. A ovelha tem facilidade para se distrair, é preciso cuidar, senão ela se desloca para o outro lado. Nenhuma é mais incapaz de encontrar normalmente o seu caminho para casa. Quer dizer, além de ela se perder com facilidade, ela não consegue encontrar de volta o caminho. Então, ela é um animal indefeso. Então, ela está sujeita a ser destruída por outros animais.
A ovelha que não está com as 99 está perdida. Por isso o pastor sai angustiado e pronto para dar a sua vida para resgatar. Às vezes na igreja, meus queridos, o pastor, ele tem aquela preocupação. Lá no púlpito ele olha e ele sabe quem está faltando. E ele tem a comissão, porque a maioria dos pastores que são líderes, eles não trabalham sozinhos. E tem aqueles irmãos que no outro dia vai procurar o que aconteceu, por que aquela ovelha não estava no aprisco. Porque assim como a ovelha perdida, todos nós precisamos ser resgatados pelo bom pastor, o Senhor Jesus. Todos nós precisamos e fomos resgatados por Jesus. Então a parábola não constrange pelo valor da ovelha, mas pelo amor evidenciado na atitude do pastor. Então, meus queridos, pode ver que o que está chamando aí não é o valor da ovelha. Em primeiro mão, não é o valor da ovelha, é a atitude do pastor que valoriza a ovelha. Você precisa valorizar os seus liderados. Você precisa valorizar os irmãos, para que todos vivam na comunhão. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra compaixão. E tem mais uma coisa, meus queridos. Ele não a repreende, ele não censura, ele não arrasta, ele não obriga, ele não ordena, mas ele leva nos ombros. Jesus está aqui, meus queridos, dando exemplo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ensinando-nos a resgatar as almas que se desviaram. Então, meus queridos, o primeiro passo na reconciliação, quem dá é o Senhor. É o pastor que vai dar o primeiro passo. Para de viver como vivemos em outras épocas, que o pastor tinha muito mais facilidade de arriscar na igreja um irmão do que reconciliar, do que buscar. Parece que nós vivíamos no tempo dos pecados imperdoáveis. Mas Jesus não rejeita um coração que está contrito, que está arrependido. E aí, por isso nós precisamos, como pastor, alegrar na restauração e não nos alegrar na condenação de pessoas. Tem pessoas que dizem: eu quero ver o que o pastor vai fazer com aquele irmão, eu quero ver, se ele não punir, eu saio da igreja. Meu querido, tu precisa entrar na igreja, porque tu já está fora da igreja. A igreja que você na igreja é que vai ser arrebatada. Então, uma vez que você não consegue perdoar, uma vez que você não consegue incluir pessoas na fé, uma vez que você tem dificuldade para a inclusão, você está excluído. E você precisa se abrir para que o bom pastor veja que você precisa ser resgatado. Alegremos-nos pelo fato de que esta ovelha que se tinha perdido em Adão seja reerguida em Cristo. Nós passamos por essa situação, meus queridos. Nós estávamos perdidos, fomos perdidos em Adão, mas fomos reconciliados em Cristo. Então nós precisamos abrir o nosso coração para que nós possamos deixar outros entrarem. 2. A parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, para ser mais bem compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas. A da ovelha perdida e a do filho pródigo. Uma vez que ela está entre essas duas e é relatada unicamente em Lucas, Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Dê uma olhadinha se você perdeu alguma coisa. Dê uma olhadinha se você está perdendo a comunhão. E vamos procurar, vamos buscar, até encontrar, para que nós possamos chamar os nossos irmãos e fazer ali uma festa. E aqui Jesus, para nós, o comentador diz que para nós entendermos a parábola da dracma perdida, nós precisamos ler e precisamos entender a parábola da ovelha e do filho pródigo. Pois muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha em procurar a que se perdera. O termo dracma designa uma moeda grega que era compatível ao denário, o denário romano, valor que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola.
Então tinha valor. Então assim, quando se considera que aquela mulher tinha somente 10 moedas, travava-se uma perda significativa. Ela tinha 10, perdeu uma, ia fazer muita falta. Então ela sai atrás, ela sai a procurar. Isso aqui, as lições que essas palavras estão nos trazendo, é que a nossa preocupação tem que ser buscar os perdidos. Uma moeda de prata tem o seu valor, independentemente de estar limpa ou empoeirada. Pode estar enfiada, atolada na lama, mas se você recuperar e limpar a moeda, vai ter o mesmo valor. Então para de expulsar as pessoas que você acha que não está dentro dos padrões que você deseja, mas procura limpar, ajuda a limpar, ajude a resgatar. Essa lição vem nos falando do valor de uma alma, o carinho do pastor, e agora traz essa mulher que, independente da moeda ter caído na lama, ter caído em qualquer outro lugar, mas ela estava procurando, porque ela sabia que mesmo se achasse ela no barro, na sujeira, limpava e ela tem o mesmo valor. No cofre ou no chão da casa, vale o mesmo valor. Assim a mulher vai ao encontro, pois esta moeda tem valor para ela. Então, meus queridos, nós precisamos valorizar nossos irmãos. Chega de vivemos como os políticos. Jesus disse que nós precisamos viver em comunhão. Com bom, com suave, que os irmãos vivam em união. Nós precisamos pender mais para a palavra de Deus, para nós entendermos e termos comunhão, termos a alegria de estarmos juntos. Então essa mulher perde a moeda, agora ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela procura diligentemente, fazendo uma verdadeira faxina, não deixando um só canto sem ser revistada, em busca da pequena moeda que perdeu, que vale ou equivale a um dia de trabalho. Mas ela procura, tem valor, ela tem 10, agora só tem 9, ela quer ter as 10 de volta. Quando a encontra, ela reúne as amigas e pede: se alegra comigo, eu estou muito feliz, eu achei a moeda. Quando irmão que se desgarrou volta para a casa de Deus, irmãos, era hora de nós nos alegrar, falar em línguas estranhas, dar glória a Deus por uma ovelha que volta. Mas não, nós ficamos com o pé atrás. A vez oramos de novo, está voltando de novo. Meus queridos, vamos ajudar a limpar esta moeda. Eu quero perguntar a você, como você tem olhado para os que estão de fora? Você tem sido sensível ao sofrimento e à busca do coração daqueles que você se relaciona? Você tem se preocupado? Meus queridos, esta alma, ela vem nos trazendo ao entendimento que nós precisamos amar nossos irmãos. Da mesma forma, disse Jesus, ajude diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está mostrando aqui nas 3 parábolas. A ovelha se perde, ele deixa lá 99 e busca uma e traz nos ombros. Traz alegre aquela ovelha que estava perdida. O filho pródigo vai embora, gasta tudo, acaba com a sua vida, entra na lama, mas quando volta o pai o abraça. A mulher perde a moeda, varre a casa, acende a lâmpada e quando acha, faz alegria. O que Jesus está dizendo, olha, quando um pecador se arrepende, da alegria do céu, e os anjos fazem festa, vocês também precisam fazer festa. Quando um pecador volta para Cristo, vocês precisam se alegrar. Vocês não podem fazer como os fariseus, que ficam falando baixinho, murmurando, isso aí, vai não sei da onde. Meus queridos, eu tenho visto moças que se desviaram, entraram no mundo, afundaram na lama, e daí ela volta para a igreja, e até no dia que ela volta, a igreja faz uma festa. Mas depois o Senhor começa a derramar o Espírito Santo sobre ela e começa a usar aquela irmã, e aquela jovem que cantava volta a cantar novamente, e às vezes ela só no púlpito vai cantar, e um fariseu lá atrás, um irmão, não irmão, que não se encaixa nas lições dessas parábolas, ele olha para o outro e diz: tá vendo essa menina que está cantando aí?
Isso esse dia era o maior pescado que tinha. Meus queridos, não seja obreiro de Satanás. Esses murmuradores são obreiros de Satanás que está sentado na nave da igreja. Enquanto o irmão prega, ele desprega aqui. Quer dizer, sendo obreiro de Satanás. Então, nós precisamos, a exemplo dos anjos de Deus, se alegrar com aqueles que voltam para a casa de Deus. O objetivo da segunda parte da lição: concitar a classe a comprometer-se em buscar aquele que se desgarrar. No 1 nós vamos ver que precisamos buscar quem se desgarrou. No tópico 2. Aí, no ponto 1 do tópico 2, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ponto 2. Jesus é um pastor que está sempre em ação. 3. Resgatando a ovelha perdida. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Veja, não há, meus queridos, tem muitas pessoas achando que a salvação é porque ele é um escolhido. Quem não é escolhido não vai ser salvo. A Bíblia não se contradiz, ela diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Muitos estão se baseando lá em São João, capítulo 15, me parece 15 ou 16, onde Jesus diz: não fosse vós que escolhesse a vós a mim, mas eu escolhi a vós. E ele está ali numa luta, trabalhando ali, onde ele está conversando com seus discípulos, que ele passou a noite orando para escolher um a um. Claro que Jesus nos escolheu. Nós, em nossos pecados, ele desceu e se entregou na cruz para nos escolher. Agora depende de nós também fazer a mesma escolha, escolher Jesus para ser o nosso Salvador. Então a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Na condição de perdidos, todas as pessoas precisam de salvação e o Senhor está disposto a salvá-las. Contudo, apenas serão salvas as que aceitarem ao Senhor Jesus e reconhecerem suas condições. Então há requisito, meus queridos, para a salvação. Pare de chegar no público e dizer: o Senhor me escolheu. Há requisito, meus queridos. Talvez você pense que o Senhor te escolheu, mas o Senhor não está dentro dos requisitos da palavra de Deus, que é obedecer. Não está nem dando fruto e está querendo se comparar aos discípulos de Jesus. Jesus disse: eu vos escolhi para que vocês vá e dê frutos. Você nem fruto está dando e quer se comparar aos 12 discípulos que Jesus escolheu. Então, meus queridos, há requisitos para que nós possamos servir, para que nós possamos servir de coração e obediência a Jesus Cristo. Então o interesse de Deus em salvar está claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que Ele mesmo procuraria as suas ovelhas. E Ele procurou, trazendo o seu Filho e entregando para morrer por nós. Então, meus queridos, essas parábolas tratam do mesmo assunto. Todas as três tratam do mesmo assunto: buscar o que se perdeu, porque essa é a espera de Deus em receber o pecador de volta. Você está cumprindo? Essa lição vem nos alertar. Você está buscando aqueles que não estão mais no aprisco, que estão saindo do aprisco? 2. Jesus é um pastor que está sempre em ação, incansável em sua tarefa. Cristo, como pastor, conduz suas ovelhas e assim o faz por reconhecê-las. O Senhor não pastoreia apenas praticamente, mas também guia e conduz suas ovelhas mediante o seu exemplo. Ganhando pelo exemplo, servindo pelo exemplo. Ser líder, ser pastor, você tem que ter um exemplo, para que as pessoas queiram copiar o exemplo do pastor. Jesus disse: aprendei de mim. Paulo disse: olha para mim. Eu aprendi de Cristo, quero que vocês olhem para mim, que vocês têm modelo. Então, meus queridos, e o pastor, ele tem que ser um modelo. Ele tem que demonstrar compaixão, sem nenhuma atitude de repreensão ou censura. Ele não deve arrastar, nem obrigar, nem ordenar, mas levar nos seus ombros. Esta lição vem trazendo uma lição de amor.
que você, para servir a Cristo, você precisa ter o amor de Cristo arraigado em sua vida. O pastoreio de Jesus é feito com amor, pois Ele trata as suas ovelhas com ternura e mansidão. Lembra que Ele disse: sou manso e humilde de coração, e aqui vocês vão encontrar refúgio, aqui vocês vão encontrar abrigo para vossas almas. Então, meus queridos, tal pastor tem reconhecimento de suas ovelhas, pois dá a sua vida por elas. É por isso que eu digo, pastores, para você ser pastor, você não precisa estar preocupado com dinheiro, alto salário. Nós temos pastores, eu não sou contra ter salário para pastor, mas temos pastor aí, meus queridos, que estão fazendo um grande depósito, porque eles têm um alto salário. Será que você é pastor ou mercenário? Será que quando as ovelhas te vê, elas te reconhecem como pastor, ou elas têm medo, elas recuam? Então, meus queridos, se você não tem as características de Cristo, se você não tem o modelo de Cristo, que é o sumo pastor, você apenas tem um título, mas você não é pastor. Pastor é aquele que dá a vida. Pastor é aquele que, quando chega na igreja, conta as suas ovelhas. Pastor é aquele que quer saber onde está a sua ovelha, por que ela não está, e manda buscar e traz os homens, sem repreender, sem obrigar, sem humilhar. 3, resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios para estruturar sua fé, evitando que se afasta das demais. Por isso, além da intercessão, há 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Vou falar sobre 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Mas eu quero que você entenda que a ovelha que acaba se desgarrando é porque ela ainda não está firme. Ela não tem todo o conhecimento ainda, ela não tem um grande conhecimento que precisa ter da palavra de Deus para ela se segurar, para ela estar agarrada no tronco, ser um ramo que produz frutos. E como se faz isso? Através do ensino da palavra de Deus. A liderança precisa compreender e ensinar a genuína palavra de Deus. Então, o primeiro passo é: procure pela pessoa, demonstre interesse e evite julgamentos e questionamentos sobre os motivos de seu afastamento. Há poucos dias eu estive na igreja e encontrei um jovem que estava desgarrado, e eu abracei ele, falei com ele, ele disse que não queria mais, e eu fui falando com ele. Quando findou o culto, houve um apelo. Quando eu olho, aquele jovem estava de joelho lá na frente. Eu me alegrei muito, meus queridos irmãos, porque nosso Deus, Ele ama as pessoas. Porque pela maneira que aquele jovem estava se comportando, que estava dizendo que não queria mais o Senhor, eu achei também que ele não voltaria. Mas agora estamos orando para que ele permaneça. O segundo passo é: comprometa-se com a responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Então esteja disposto a apoiar a pessoa, colocando-se ao seu lado em todos os momentos possíveis. Você precisa ajudar. Tem pessoas que ela volta com muito mais dificuldade do que quando ela aceitou Jesus. Então ela precisa da sua mão de ajuda. O terceiro passo: envolva a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades com as outras pessoas ou grupos, para que ela sinta o desejo de ser útil e de envolver com as atividades da igreja. Meus queridos, nós desprezamos, nós discriminamos. Eu conheço um senhor que ele, há muitos e muitos anos, ele passou por um processo tremendo, mas ele foi discriminado muitas e muitas vezes na sua igreja. E por que não dizer que até hoje ele continua discriminado? Mas graças a Deus que ele continua de pé. Mas você não insere as pessoas. Vê no que você pode inserir ela, para que ela possa sentir-se útil e ela possa ir novamente dando seus passos em busca de estar em comunhão com o rebanho.
O quarto é nutrir com a boa palavra. Significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Seja bem-vindo. Venha de volta, nós vamos te abraçar, nós vamos te ajudar. Quer dizer que significa ajudar a entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, para que aos poucos compreenda por si própria o que a doutrina ensina e com esta compreensão encontre razões para adquirir firmezas. A palavra tem que ser pregada, meus queridos. Se você não ouve a palavra, você não é plantado. Quanto mais você ouve a palavra, você está plantado, sendo alicerçado, como aquele homem que construiu a sua casa na rocha. O objetivo da terceira parte da lição: demonstrar biblicamente que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o mesmo devemos sentir quando pessoas retornam à presença de Deus. Acabei de falar agora que nós devemos dar o mesmo exemplo que os anjos dão. Terceiro ponto: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. 2. Deus está disposto a perdoar. 3. A alegria da salvação. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Jesus não se preocupa em dizer o porquê de a ovelha ter se perdido. Ele não está preocupado se ela é uma ovelha rebelde, que gostava de fugir. A primeira preocupação do pastor é encontrar a ovelha. Jesus age da mesma forma com quem se afastou do redil da igreja. Então é o pastor que vai atrás. Ela tem que se arrepender, mas o pastor vai atrás. O pastor joga no ombro, o pastor aconselha, o pastor traz para o apreço, mas ela precisa se arrepender. Então, por isso, Jesus contou essa história para mostrar que ele está à procura da ovelha perdida. É o seu papel, pastor. Sua igreja está só diminuindo. As pessoas indo embora, indo para outra igreja, e você pode não estar nem aí. Você é pastor mesmo? Ou você é mercenário? Você tem chamada de Deus para ser pastor? Você está preocupado com as ovelhas que se distanciaram? Então, na verdade, a mais simples resposta para ser encontrada por Jesus e cuidado por Ele se chama arrependimento. Convence a ovelha que se afastou, que se desgarrou, de que ela precisa se arrepender. Trate ela com carinho. Então temos de entender que sem arrependimento será impossível salvar-nos e ficar firmes com Cristo. Então, meus queridos, a sua vida depende do seu arrependimento para que você tenha comunhão com o Senhor. 2. Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão. Conforme pode ser visto na parábola do filho pródigo, não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços, console o coração e lhe dê paz. Então, não há pecado que o Senhor não perdoe. Se o Senhor perdoa, o que precisa é o verdadeiro arrependimento. Na primeira das parábolas estudadas, lemos que Jesus disse que o pastor colocou a ovelha em seus ombros e carregou. Jesus está falando: pastor, você precisa amar. Professor de escola dominical, você precisa amar. Se você não ama, você é vazio. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama você. Como você cuida da sua vida, você precisa cuidar do irmão. Então, meus queridos, provavelmente isso seja necessário, porque a ovelha caminhou demais, está cansada, talvez tenha se machucado no caminho que percorreu, fugindo para longe do pastor. E o pastor traz no ombro. Tem pessoas que estão fora da igreja porque se machucaram. Palavras malditas, palavras ditas não no seu tempo, palavras ditas fora da hora. Nós temos assassinado muitas pessoas em nossas igrejas com os nossos lábios.
Então, meus queridos, nós precisamos procurarmos aprender de Cristo a mansidão, para que nós com nossas palavras não venhamos afastar pessoas do caminho do Senhor, porque nós pagaremos também um grande preço. 3. A alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação outorgada pelo Senhor, é também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. Meus queridos, os crentes são felizes. As pessoas que voltam para Jesus se tornam a viver feliz. Há alegria na presença do Senhor, há abundância de alegria. Então eu não concordo com crentes entrando em depressão, com crentes choramingando pelos cantos. Momento em que o inimigo de nossas almas aproveita para piorar a sua situação ainda mais. Meus queridos, se aproximem de Cristo. Você precisa, pastor, estar preocupado com o crescimento espiritual da tua igreja, com a presença de Deus na sua igreja. O que nós vemos hoje? As pessoas fazem festa e as almas não se arrependem. Não tem conversão de alma, não tem batismo com o Espírito Santo e não tem crescimento pós-festa da igreja. Não traz um novo ânimo para a igreja. Por quê? Porque estamos fora do alvo. Nós estamos querendo se apresentar. Até em igreja local. Você vê o quê? Cartaz com os pregadores, por exemplo, local que está pregando todo dia. Tem disco daquilo. Eu quero saber quando chegar no final do ano. Prestação de conta. Culto de missão. Qual foi o trabalho que vocês prestaram? Quantas almas vocês resgataram? Culto de libertação. Quantas almas tem aqui que vocês foram lá, levaram a palavra de Deus e hoje elas são libertas? Pastor, peça a conta no final do ano. Ou no início do ano, olha. Os irmãos que tinham trabalho, traga para mim agora o relatório. Muitos vão se decepcionar. Apenas é mais um culto que está existindo, mas não existe ali um trabalho, uma programação para resgatar, para reconciliar, para inserir. Irmãos, eu digo, eu estou na Assembleia de Deus há 40 anos. E hoje, graças a Deus, parece que nós estamos tendo uma visão um pouquinho diferente. Mas em tempos passados, nós tínhamos a maior facilidade para excluir um irmão e pedir para que ninguém o saudasse de maneira nenhuma, e ele não podia nem entrar dentro da igreja. Quer dizer, não sei se a cegueira de antigamente nos levou a não compreender as palavras de Jesus. Então nós não devemos coabitar com o pecado, nós não devemos concordar com o pecado, mas nós precisamos amar o pecador e procurar transformar, procurar inserir ele no nosso meio de maneira que ele se converta e venha ter comunhão conosco. Então, meus queridos, ao terminar de contar cada uma das duas parábolas que estudamos, Jesus disse que da mesma forma há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador se arrepende. Então os anjos se alegram, nós também devemos se alegrar, como tem agora há pouco. Então, portanto, para que a nossa alegria seja completa, precisamos da alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus se alegra com um pecador que se arrepende, se os anjos se alegram, por que nós não nos alegramos? Vamos para a conclusão. Deus está esperando a tua volta. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas e lhe dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Quer voltar aos braços do Pai Celeste? Aceite Jesus e terá um lugar na mesa do banquete com Ele no céu. Grande será a alegria ali com a sua volta. Venha sem demora. Oh, lição maravilhosa! Aconselho você, acompanhe as últimas lições. E a próxima lição tem mais novidade ainda. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel. Você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse. E aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar, é só você dar um clique e aí você já está com a lição aí pronta para você ministrar a sua aula e fazer as modificações que você se interessar. Encerrando esta escola dominical virtual, agradeço a todos vocês, peço que vocês compartilhem. Até
a próxima aula, a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.